Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. E esse programa é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. E hoje nós vamos dar continuidade àquele debate sobre reforma política, né? E temos aqui um convidado muito especial. Temos aqui o governador Rogério Rosso, presidente do PSD, temos o João Zisman, que é nosso articulista político, temos o Solano, que é companheiro nosso de bancada, e nós vamos começar então a conversar sobre essa questão da reforma política, dando as boas-vindas ao nosso governador Rogério Rosso e já emplacando, né, um pedido. Nos diga o que o PSD, governador, pensa acerca da obrigatoriedade do voto. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, Raimundo. Eu não sei se eu te chamo de professor Raimundo, de doutor Raimundo, de deputado Raimundo ou de amigo Raimundo. Amigo Raimundo. Então, Raimundo, é um prazer, uma gentileza de vocês nos convidarem. A gente está muito feliz. João, realmente um pensador político da cidade, Solano também. É uma alegria estar aqui. O PSD é um partido novo, vocês têm acompanhado, um partido que fez agora, semana passada, 1 ano de idade, 1 ano de vida, do projeto idealizado pelo prefeito Kassab e outras lideranças. Portanto, o PSD já nasce, apesar da sua juventude, ele já nasce com alguns conceitos firmados e formados políticos. Com relação à reforma política, provavelmente das mais importantes causas que o PSD defende. Nós defendemos, inclusive, uma Assembleia Constituinte revisional em 2014, para se tratar de temas de reforma, especialmente a reforma política. Sobre a obrigatoriedade do voto, o PSD, obviamente, nós discutimos sobre esse assunto, mas eu particularmente tenho a minha opinião. Eu sou contra o voto obrigatório. Na minha avaliação, a democracia é a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ação. E, acima de tudo, a beleza da política é a divergência. Né? É através da divergência que nós construímos provavelmente os melhores projetos, com responsabilidade. Portanto, eu sou totalmente contra o voto obrigatório. Eu costumo dizer, governador, que o mal político é que gosta da obrigatoriedade do voto. Sabe por quê? Não tenha dúvida. Porque ele obriga o cidadão a ir à urna, escolher aquilo que lhe foi oferecido. Quando, na verdade, eu acho que a grande lição que se tira disso é que nós temos que estimular as pessoas a participar da política. E eu lhe garanto que qualquer cidadão, quando está estimulado, quando ele está motivado, ele é que faz questão de votar, ir à urna e escolher seu candidato. Bom, então você tocou no ponto principal. Se eu fosse construir uma frase da importância da reforma política, Solano, eu construiria: a reforma política é importante para aproximar o povo da democracia. Perfeito. O sistema, João, hoje é um sistema que, infelizmente, ele afastou. E os institutos de pesquisa brasileiros e alguns internacionais já mediram. 70% do eleitorado brasileiro, de nós brasileiros, os eleitores, não sabemos, depois de 6 meses, em quem nós votamos. Nós não sabemos, não lembramos o nome do nosso deputado. E como é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai fiscalizar? Como é que a gente vai acompanhar projetos desse parlamentar? E aí que entra a questão de não só a obrigatoriedade de voto, mas todo o sistema eleitoral, voto proporcional, voto majoritário, voto distrital misto, enfim. Isso que na nossa avaliação é o cerne de uma reforma, né? É o sistema eleitoral, né? E aí as pessoas começam a entender hoje, Raimundo, como que você vota no parlamentar e ele leva 4 com ele. Mas você não votou nos 4. Você só votou Mas você votou no Tiririca, com todo respeito ao Tiririca que tem feito. E justiça seja feita. Foi ridicularizado. Verdade. Não conheço o Tiririca, conheci como humorista e sei que ele está correndo atrás todos os dias na execução do seu... Na boa... E parece que já anunciou que não será mais candidato. Execução do seu mandato. Totalmente. Ou seja, ele levou 3, 4 com ele, mas a pessoa que votou nele sabia disso? Não sabia. É assim o sistema brasileiro. Né? O Enéas já partiu dessa, mas ele é um exemplo clássico. Vamos dar esses exemplos clássicos nacionais? Ele elegeu, o Enéas levou o deputado com 300 votos. Foi isso, com 300 votos. E aí aquele que teve 70 mil, que tinha uma representatividade muito maior, não foi. É verdade. Então, o sistema eleitoral, na minha avaliação, ele já passou do tempo, João, de ser alterado em prol
da democracia Eu concordo brasileira. plenamente com o que foi dito aqui, está sendo discutido, mas, objetivamente, os partidos estão absolutamente enfraquecidos. Absolutamente. Quer dizer, Enfraquecidos. enfraquecidos, não tem a menor dúvida. E é isso que leva esse voto. Você vota em um, leva 3. Quiser, não traz benefício nenhum. É o 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. A gente já viu isso diversas vezes. Voltando à questão da obrigatoriedade do voto, ela implica exatamente dessa situação. Eu também concordo com vocês, corroboro, não sei a opinião do Solano, mas eu acho que nada que é obrigatório pode ser muito bom. Corroboro também com o que o Ribeiro falou, no sentido de que os maus políticos se beneficiam sempre. E está aí a prova. Elege um, puxa 3, puxa 4, o sujeito vai ter que votar lá, obrigado, chega à boca de urna, o cara não sabe nem quem vai votar e vota. Mas, além da questão dos partidos, eu acho que o eleitor, o cidadão, ele precisa participar da política ativamente. De qualquer forma, ele tem que ter o compromisso na hora que ele vai lá sentar para votar, sentar e colocar seu voto na urna, quer dizer, digitar, ele tem que estar comprometido com aquilo, entender que aquilo é a salvação. Não, tem um dado que é muito concreto, veja só. Aqui no Brasil, nas eleições municipais que aconteceram recentemente, nós tivemos um índice de abstenção de quase 30%. De quase 30%. Na Venezuela, onde o voto não é obrigatório, 84% da população participou do processo eleitoral. Nos Estados Unidos, A Venezuela não é um grande parâmetro. Não, eu sei, veja, apesar de... questão, né? Mas nos Estados Unidos, você está vendo um embate entre democratas e republicanos, entre Obama e Romney, né? E lá também não há obrigatoriedade do voto. Quer dizer, não é a obrigatoriedade que vai levar o sujeito até lá. A obrigatoriedade só tem malefício, porque dá ao sujeito um sentimento de que ele está cumprindo uma obrigação, quando na verdade é um direito que ele tem. Né? Se a obrigatoriedade elevasse a qualidade dos candidatos, Sim. Aí eu era favorável. Mas não tem nada a ver. É verdade. Não tem nada a ver. Aí a questão da reforma partidária, ou reforma política de uma maneira geral, eu vejo o seguinte, que eu acho que a reforma ela já se iniciou, de alguma forma. Eu acho que a própria lei da ficha limpa, foi um marco. ela já foi um marco. E mais ainda, eu acho que a reforma política ela está passando agora dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um marco realmente regular, é um divisor de águas entre políticos e partidos. Eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais essa decisão. João, Solano, Raimundo, eu vejo assim, trabalhando com direito comparado, ou fazendo comparações do sistema eleitoral de outros países, obviamente desenvolvidos e com democracia muito mais antigas do que a nossa, nós vamos perceber que praticamente todos esses países, naquele ranking de desenvolvimento, etc., eles trabalham com sistema de voto distrital misto. Né? Isso tem que ser também avaliado e refletido. O PSD tem como causa a defesa do voto distrital. É que não é fácil... Mas o distrital defendido é o misto ou é o puro? Não, é o distrital, nós defendemos o distrital misto também. Misto, né? Porque, por exemplo, no nosso caso do Distrito Federal, como nós não temos municípios e temos as nossas cidades, as nossas regiões administrativas, nós temos uma característica sine qua non no Brasil. Mas vamos dar o exemplo de Goiás, nosso vizinho, João. Existem deputados federais e deputados estaduais que representam, na sua grande maioria, concentrados importantes como Goiânia, aquelas regiões que maior número de eleitores, e metade dos municípios de Goiás não tem representatividade. Não tem, vide o entorno do Distrito Federal. É verdade. Então o voto distrital, de certa forma, ele corrige isso. Né? E também há que se introduzir a discussão, Raimundo, da questão da proporcionalidade. Por exemplo, quando você vota no candidato, você levou 4 com ele, mas aquele que realmente foi muito bem votado, foi muito bem avaliado, que representaria com muito mais fidelidade a sua comunidade, ele ficou com muito mais votos que o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocado, ele ficou de fora, porque nosso sistema é proporcional de coligações e você vota no partido, numa lista aberta, já foi fechada. Então, também, a reforma política, quando você fala da obrigatoriedade,
Raimundo, você está falando de um cerne importante, e o João colocou, tudo que é obrigado, você fica receoso, né? Mas a reforma tem que ser encarada na sua amplitude, sim. E na nossa avaliação, Raimundo, dada a configuração do Congresso, aos interesses, até legítimos, mas a especificidade de cada parlamentar, né, nós entendemos que este é um assunto que tem que ser trabalhado na revisão da Constituição. Vocês acompanharam muito bem em 88, eu era estudante de Direito, estava no 4º ano de Direito, o Raimundo já era professor, eu acho, do CEUB, da minha instituição, né, a colega do papai. Ali ficou bem claro que o legislador falou o seguinte, Raimundo, após tantos anos de Constituinte, até porque essa Constituinte ela desceu a nível de detalhes muito grande, vamos revisar para o país não deixar de acompanhar o ritmo do dinamismo da vida. Não foi feita essa revisão processo constitucional. de atualização, né? Não foi feito. Então o PSD entende, João, que em vez de... Hoje você tem comissão hoje na Câmara de Reforma Política, comissão no Senado, comissão mista, você tem projetos de lei, você tem proposta de emenda constitucional. Vamos tratar isso na reforma, na revisão da Constituição, porque não tem como dizer assim, fica para amanhã, para daqui a 3 anos. Não, vai ser tratado. Então, o PSD defende o voto distrital, com essa nuance de distrital misto sim, mas defende, acima de tudo, que essas reformas saiam do papel, na nossa visão, numa Assembleia Revisional. Perfeito. Solano, eu vou encerrar o primeiro bloco e você está aí como um espectador privilegiado, mas eu sei que você tem alguma pergunta a fazer. Foram 2 colocações feitas aqui com relação ao voto obrigatório da Venezuela, que você falou 84%, 10% não estavam na Venezuela, quer dizer, mostrou inclusive que o caminho é esse. O voto distrital, ele não é bom para Brasília, porque nós somos pequenos, mas ele é muito bom para estados como o Amazonas, o estado de Goiás, Tocantins, onde o eleitor, por exemplo, você sair de Belém, um candidato, ele para ir buscar voto em Santarém... Minas Gerais tem 900... Minas Gerais, então ele viaja 1 hora de avião. A pergunta que eu quero fazer ao governador Rosso é que se fala muito no crescimento do PSD. Quantos filiados tem o PSD? Porque o PT diz assim, eu tenho tanto, o PMDB diz tenho tanto, e eu faço a pergunta, quantos filiados hoje tem o seu partido? Solano, boa pergunta. Nós não começamos campanha de filiação ainda do PSD. Nós não começamos campanha de filiação, 0 campanha de filiação. O PSD, claramente, esse primeiro ano da existência do PSD, eu te resumo em uma frase, é a consolidação e a formação do pensamento do partido. Essa é o nosso primeiro ano. E, obviamente, culminou com as eleições do entorno. Essa foi a nossa prioridade absoluta. Eu prefiro ter 1.000 filiados do que 10 mil, prefiro ter 1.000 filiados, né, realmente ativos e que vão contribuir, do que simplesmente ter um número de filiados a maior, mas que a contribuição é baixa, né? Então, nós vamos iniciar nossa campanha de filiação do PSD, Solano, a partir do momento que fim das eleições e inicia-se a aplicação do fundo partidário. O fundo partidário, que é o dinheiro que o partido sobrevive, né, ou pelo menos assim deveria ser no Brasil, nos estados, ele tem essa função. Ele tem a função de promoção de ações de natureza democrática partidária, para que você possa convencer, né, e trazer para o seio do seu partido, né, filiados. Portanto, respondendo para você, se eu já tivesse começado isso, a primeira pergunta que eu me faria é o seguinte, mas quem está fazendo tudo? Quem está financiando isso? Quem está, né? Não. Então, step by step, passo a passo, e nós pretendemos chegar em 2014 com um bom número de filiados, mas para nós a quantidade não é importante. O que importa para a gente é a gente ouvir a cidade, Solano, como um todo, as 30 RAs, os 22 municípios da rede, e o PSD chegar em 2014 assim, com um pensamento formado sobre saúde pública, sobre segurança, sobre habitação, moradia, sobre educação, sobre transporte, sobre tudo. E não simplesmente ser um partido que cumpre tabela na sua vida partidária local e que em 2014 ele vai ter que se coligar para sobreviver. O PSD não. Nossa proposta é uma proposta de qualidade, é uma proposta programática. Bem, com isso nós vamos concluir esse primeiro bloco, mas já estamos de volta.
Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre e aqui cabe uma pequena informação. O presidente do PT, deputado Policarpo, inclusive tinha ficado de estar aqui conosco neste programa, mas infelizmente de última hora ele teve algum problema e não pôde comparecer. Mas já fica aqui no ar o convite para que na próxima semana ele possa participar. É muito importante que a população também saiba qual é a posição do PT sobre essa questão da reforma política. Mas, aproveitando isso, nós vamos abusar um pouquinho aqui do nosso governador e vamos discutir um pouquinho também essa questão da política local. Hoje nós temos um governo que, na semana passada, o presidente do PSDB, Márcio Machado, trouxe um dado interessante, que ele diz o seguinte, que apenas 9% da população do Distrito Federal apoia o governador Agnello, mas, fazendo um contraponto, 90% da Câmara Legislativa está apoiando o governo Agnello. Quer dizer, no mínimo, a princípio, há uma contradição entre a Casa do Povo e o povo propriamente dito, né? E as causas dessa rejeição recorde, né, do governador Agnello, me parece que está exatamente nos serviços públicos que deveriam ser oferecidos. Então, nós temos hoje aqui em Brasília, por exemplo, na área de segurança, né, depois nós vamos falar de outras áreas também, na área de segurança, um dado que é extremamente preocupante, ou seja, nós temos, em média, 13 sequestros relâmpago por semana. Quer dizer, é um crime que está a cada dia, né, tomando conta da cidade, e me parece que o governo não tem uma resposta para isso, porque fica só tentando explicar, mas não resolve o problema, né? E aí eu gostaria de aproveitar a presença do governador Rosso para que ele possa nos falar um pouco sobre essa questão também e o desempenho ou a ineficiência do governo atual. Questão de segurança, Raimundo, eu tenho 44 anos de idade, moro aqui há 43. E, de fato, tenho acompanhado ao longo da minha vida inteira o dia a dia aqui do nosso DF. Hoje a gente não pode fazer algumas coisas que no passado a gente fazia com tranquilidade. Andar na rua sozinho, andar na rua a pé, em alguns locais, enfim. Hoje a gente não pode mais fazer isso. Só que a coisa está ficando tão grave que hoje a gente, na hora de fazer uma compra na farmácia, ou na hora de um filho nosso ou um parente nosso ir em alguma festa, em algum local aqui de Brasília, ou se reunir com os amigos, ou mesmo estudar numa biblioteca, a chance dele ser assaltado ou ter um sequestro relâmpago é grande, porque são 13 por semana. 13 daquilo que entram nas estatísticas. Exatamente. Tem alguns crimes dessa natureza que, infelizmente, a própria família, a própria pessoa que passou por essas dificuldades, elas não vão na polícia. Então, são mais de 13. Mas veja, nós temos a melhor polícia civil, nós temos a melhor polícia militar, nós temos grandes quadros, nós temos os melhores salários sendo pagos a esses organismos policiais. E não conseguimos conter essa violência? O problema é de gestão, não? A minha visão, fiquei 9 meses no governo e tive a oportunidade de, na prática, fazer a compreensão do que você acabou de dizer. A nossa polícia civil, não sei se existe igual, melhor não vai ter. A nossa polícia militar, não sei se existe igual, melhor não vai ter. Por uma única causa, João, porque nós somos um estado-município ao mesmo tempo. O nosso policial, ele realmente faz, às vezes, quase um 3 em 1, 4 em 1. Então ele é muito preparado, e não só na teoria, ele é preparado no dia a dia dele. A configuração do DF é interessante. Porém, aí que vem a história do entorno do DF. Raimundo. A questão de gestão é clara. E não é só uma questão do secretário, do governador ou do secretário... De gestão ou da falta dela? A questão da falta de gestão ou de gestão não é só o problema do Agnello ou do secretário Sandro, né? O Sandro que me parece que tem feito, o Raimundo, eu não quero ser injusto, não, até porque eu não o conheço. Um sujeito muito preparado, delegado da Polícia Federal. Me parece que ele tem se esforçado demais. Assim, então, assim, e não adianta o comandante da PM, o diretor-geral da Polícia Civil, assim, é um todo, inclusive a cidade, a população. Só que enquanto a gente não perceber, Solano, enquanto o governante do DF não perceber e entender
que o DF não tem 2,5 milhões, e sim ele tem 4 milhões de habitantes. É porque tem um e-mail flutuante, Um né? que é o e-mail do- flutuante, perfeito, Raimundo. Essa é o jargão. Ele tem um e-mail do entorno que vem para cá de manhã e só volta a dormir. Se ele não entender isso, a gente vai falhar em tudo. Na oferta de leito de UTI, na oferta de posto de saúde, na oferta de segurança pública, nos serviços públicos que não estão funcionando. Essa, para mim, é o cerne principal da questão. Se a gente não perceber e enfrentar isso, às vezes pô, o rosto lá vem o rosto de novo com o entorno. É porque a palavra é mais convencido. Eu tenho absoluta certeza do que eu vejo, de que vai verificar junto ao Sandro, ou as estatísticas da PM, da Civil, ou dos bombeiros, ô Raimundo, a origem, aonde moram parte desses meliantes, desses delinquentes. Tudo fora do DF. Mas a nossa PM não pode ultrapassar a fronteira. A nossa Civil não pode ultrapassar a fronteira. Mas, governador, eu acho que ultrapassar a fronteira também precisa de efetivo, né? O efetivo da PM e da Polícia Civil é o mesmo de 15 ou 20 anos atrás. Não, É uma questão... O Arruda, governo questão Arruda, demográfica aí governo Arruda preponderante. governo Arruda, Paulo Otávio, fizeram concurso para policiais militares, inclusive, para entrada na corporação com nível superior. Lembra a polêmica que deu? Lembro, é verdade. Aí, no nosso governo, nós chamamos todos, 1.200 e pouco, todos, foram todos chamados. E aí é o seguinte, é muito pouco. Se você está falando que de algumas décadas para cá só entraram 1.200, porque todos os dias aposenta, sai da corporação, Claro. faz concurso. Ele mantém o efetivo e se mantém o mesmo. E a cidade cresceu muito. Muito. Então, mas assim, qual é o tamanho do efetivo? Qual o tamanho? Você vai ter uma opinião, Raimundo vai ter outra, eu vai ter outra. Quem sabe o tamanho do efetivo é quem está lá no dia a dia. Mas quem está lá no dia a dia, se não entender que 1,5 milhão de pessoas dependem do DF e estão aqui ao longo da sua vida, nós vamos planejar mal. Nós vamos, por mais inteligência que se tenha, porque hoje se fala muito de segurança com inteligência, né? E é verdade, é inteligência. Só que assim, o planejamento começa errado, João. E aí nós vamos ter 13, não. Eram 4 há 3 anos atrás por semana. São 13 hoje. Nós vamos para 20. Pode escrever aí. Em menos de 6 meses. Eu vou lhe interromper, aí, porque eu acho uma questão de comando, né? Comando que parte, evidentemente, do gabinete do governador. O senhor passou Comando de gestão. o comando de gestão. As polícias civis e militares tiveram inúmeras trocas de comandante. Tá. Quer dizer, houve uma politização no serviço policial da cidade. Politização. Não tenha dúvida, é a polícia a serviço do governo. Então nós temos uma polícia política. Eu entendo, dessa forma que foi conduzido, em que pese, e isso está afetando na corporação, naqueles policiais, tanto civis e militares, corpo de bombeiros inclusive também. Agora, João, todos eles sentem isso e sofrem desse processo, por quê? Porque a polícia é feita para trabalhar para a população. Atender os interesses. E não está atendendo. E está sendo responsabilizada por isso. O que se vê realmente é a questão da gestão, né? Quer dizer, você pode ter recursos, e Brasília tem, né, o Distrito Federal tem recursos, né, para gerir muito bem todas as áreas. Agora, infelizmente, né, o gestor nem sempre sabe priorizar aquilo que são os anseios da coletividade. Mas a gente não poderia deixar que o programa se encerrasse sem firmar aquele compromisso que nós sempre tivemos, né, do acompanhamento do julgamento do século no Supremo Tribunal Federal, que é o mensalão do PT. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta muito objetiva, porque a gente tem pouco tempo, né, e queria começar pelo Solano. Solano, o resultado do julgamento do mensalão do PT, que condenou praticamente toda a cúpula do PT, todos os dirigentes partidários do PT, será que isso tem reflexo nas eleições que ocorrerão no final do mês de outubro, mais precisamente na eleição de São Paulo? Não há dúvida não. Inclusive, São Paulo vai ser o PT será o grande prejudicado com o resultado do mensalão. Porque, como já comentei, o Procurador-Geral da República vai mandar recolher o passaporte de todos os envolvidos nesse processo. Então, não só São Paulo, mas onde houver a eleição, vai ter um reflexo muito grande o resultado do mensalão. Perfeito. Joãozinho. Olha, de que esse julgamento do mensalão se aproxima em termos de repercussão, em termos de importância para o país, para a Operação Mornípera na Itália, que foi um divisor de águas e a Itália começou a crescer. Eu espero, né, que esse julgamento do mensalão ele possa ser também o julgamento do ficha limpa, né? E aí
partir daí a gente comece realmente a votar bem, votar com consciência, escolher os partidos. Eu acho que o Ficha Limpa, e aí uma tese que eu defendi essa semana, que o Ficha Limpa deveria também ser remetido aos partidos. Hoje o partido, claro que os culpados do mensalão, eles cometeram crimes não em benefício próprio, os delitos estão provados, foi em benefício de uma estrutura partidária e de um projeto de poder. Isso é muito grave. Eu acho que deveria ser bem focado e bem pelo eleitor que vai possivelmente para o segundo turno, deveria observar muito bem essas questões para poder, na hora de digitar seu voto, estar digitando no Ficha Limpa, mas Ficha Limpa também de partido. Perfeito. Governador Rosso. Bastante rapidamente assim. Primeiro, decisão do Supremo não se discute. É a nossa... E a vontade do povo é soberana, absoluta, né? Mas, assim, esse julgamento, o que vocês três colocaram está perfeito, exatamente essa é a visão correta. Eu digo que, com certeza, vai ser o julgamento de Nuremberg do passado. Estou fazendo essa analogia não com os réus, mas com a situação, porque eu já tenho percebido até via redes sociais que muitos jovens resolveram se enveredar por ramo do direito agora, vocês podem ver, por causa desse julgamento. Olha que coisa impressionante. Verdade. Então, se de certa forma, né, aquele dia a dia, vamos dizer assim, com relativa monotonia, né, que se imaginava no mundo judicial, etc., não é o que está acontecendo. Para mim, por ser sincero, é uma surpresa. Para mim, eu não esperava, não sei se alguém de vocês esperava isso, mas foi uma surpresa, principalmente porque parte dos ministros foram indicados por um governo federal dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Então, assim, isso de certa forma dá a todos uma segurança maior. Perfeito. Bem, nós queremos agradecer aqui a presença de todos, né? O Luiz Solano, companheiro constante de bancada, do João Eduardo Zisma, né? Que eu chamei de Joãozinho pela nossa intimidade, né? Mas é até contraditório, basta ver o tamanho, ele às vezes nem cabe na câmera, né? Mas é porque eu tenho cara de garoto ainda. É verdade. Agradecer apesar muito dos cabelos brancos. Ao governador Rogério Rosso, né? Que gentilmente encontrou um espaço na sua agenda aí para nos atender. E vamos agora falar um pouquinho também sobre os direitos do consumidor com o nosso presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, doutor José Vieira. Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Ribeiro, hoje temos uma pergunta do seu João. O seu João quer saber o que significa consumidor consciente. Consumidor consciente, seu João, é todo aquele consumidor que não compra na base do impulso. É aquele consumidor que planeja as suas compras. Consumir conscientemente é ter em mente o seu potencial financeiro. Planeje as suas compras, porque senão, quando você for verificar que não tiver um planejamento adequado, você está com compromissos acima do seu potencial financeiro. E os juros são relativamente altos. Planeje as suas compras. Veja se o seu potencial está dentro desse limite. Por hoje é só, meu caro consumidor. E até sábado que vem. Bem, então é isso, amigos. Se você tiver alguma dúvida sobre direito do consumidor, pode encaminhar para o tribunalivrerr@gmail, que está aí embaixo do seu vídeo, né? Que o doutor Vieira vai responder no próximo programa. E com isso nós chegamos ao final do nosso programa, né? Agradecendo a vocês pela paciência que tiveram conosco, pela audiência de vocês e, se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente no oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Até sábado que vem.